Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência. E também mandar um abraço lá para a equipe, não é, que está lá nos bastidores trabalhando para chegar a não é, esse áudio, esse vídeo para você na programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando. Oi, pessoal. Como sempre, uma alegria muito grande a gente poder estar aqui junto, compartilhando esse tempinho, falando sobre o Evangelho de Jesus, falando sobre a doutrina espírita, falando sobre psicologia e espiritismo, psicologia e espiritualidade, que é o nome deste quadro aqui do nosso Alvorada. Muito bem, se você quiser assistir esse programa ou outros que estão lá no portal, né, da FEAL, que é Portal Mundo Maior, você pode encontrar lá artigos e várias outras coisas pela internet, pelo Google, você põe lá Portal Mundo Maior, aparece o portal e tem até como você sintonizar a rádio e a TV. Mas no YouTube sobem os programas que já foram ao ar, né, que estão lá gravados. Então no YouTube tem a busca do YouTube, coloca lá Portal Mundo Maior. Aparece o logotipo, que é o símbolo do Portal Mundo Maior. Clica no logotipo, vai aparecer playlist embaixo. Clica no playlist, vai lá com o dedinho ou com o mouse e acha o Alvorada. Tem centenas de programas gravados e mais de 100, muito mais de 100 com o nosso querido Edson Hamazaki. Muito bem, então vamos para o texto, tema de hoje, a pauta de hoje, que é Auxílios do Invisível. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, na autoria espiritual de Emmanuel. O Emmanuel sempre faz um recorte no Evangelho, nas cartas de Paulo, e hoje é de Atos, capítulo 12, versículo 10. E diz: E depois de passarem a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. É uma passagem, né, que inclusive no livro Paulo e Estevão, né, ele se reporta a situações parecidas com essa, né, Edson? Aí, se vocês lembrarem, nessa época, Atos dos Apóstolos vai contando coisas que foram acontecendo com os apóstolos, né, no Evangelho. E nessa época aí, Herodes era o rei, tá certo? E o que que ele fez? Ele mandou prender alguns dos apóstolos. Como os judeus ficaram bem felizes conforme isso aconteceu, ele mandou prender o Pedro, né? Inclusive já tinha mandado prender e matado Tiago, lá filho de João, irmão de João, né? E prendeu Pedro. Prendeu Pedro e colocou lá um montão de guardas para tomar conta dele. Por isso que essa passagem começa, né? E depois de passarem a primeira e a segunda guarda. Por quê? O que que acontece neste momento? Um anjo do Senhor, um espírito, né, mandado por Jesus, foi lá e chegou perto do Pedro. Ele estava algemado, acorrentado entre dois soldados que dormiram. Aí esse espírito chega perto do Pedro e fala: Escuta, levanta, coloca, calça suas sandálias, arruma tua roupa, que a gente vai sair daqui. Ele olhou, não entendeu direito o que estava acontecendo, mas, né, mandou fazer, eu faço. Botou a sandália, levantou, etc. As algemas caíram no chão, né, aquelas que estavam prendendo as mãos dele, as correntes se soltaram e eles saíram os dois andando. Passaram pelos os outros grupos de guardas e foram saindo da prisão, até que chegaram na rua,
né? E aí, quando chegaram e cruzaram o portão, né, da cadeia lá, do lugar onde ele estava preso, o anjo pegou e agora segue, agora vai embora. E esse espírito foi para outro lugar e Pedro foi embora para casa lá onde os outros apóstolos se reuniam, inclusive. Tanto que quando ele chega lá, o povo nem acreditou. A empregada, em vez de abrir a porta para ele, ficou tão feliz que foi lá avisar todo mundo que ele estava no portão. E aí o povo, você tá louca? Ele tá preso lá, né? Tá não sei o que lá, e daqui a pouco ele começa, continua batendo até que eles vão lá e ele tava mesmo, né? No portão liberto. E aí, por isso que, gente, sempre, se você só lê esse negócio aqui, não dá para entender do que se trata. Aí depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Que porta, meu? Que dá para cidade, que cidade, né? Como é que a gente vai entender um negócio desse se você não for lá na Bíblia, no Evangelho, pegar Atos, o capítulo 12 e ler o capítulo, né, para entender do que Emmanuel está falando aqui. Mas aí, beleza, essa é a história, tá? Para contextualizar. E aí, o nome desse item é Auxílios do Invisível. E aí, vamos seguir com o texto, Nando? Vamos. Aí o Emmanuel escreve aqui, ó: os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, e nos círculos protestantes por manifestações, né, do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Então, gente, aí vamos lá. Os homens, Emmanuel começa dizendo isso, os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. E aí ele te diz, né? Para nós espíritas, a gente vai chamar de auxílio dos espíritos protetores, dos mentores, etc. O o católico vai dizer que é o auxílio dos anjos da guarda, né? O protestante, o evangélico, vai dizer que é uma manifestação do Espírito Santo. Independente de como você chame, né? O que acontece existe sim, né, a intervenção desses espíritos na nossa vida, tá certo? Lembrando, nós somos espíritos que neste momento estamos usando um corpo. Não, nós não somos corpos que têm espíritos. Os corpos estão para nós espíritos neste momento, como a roupa que a gente está usando está para o nosso corpo. Nós não somos a roupa que a gente usa, nós só usamos e trocamos, inclusive várias vezes. Nós espíritos somos imortais, fomos criados por Deus, nosso Pai, em algum momento, mas temos a eternidade pela frente. E enquanto for necessário para o nosso aprendizado, a gente vai trocando de cor, né? A gente vai reencarnando, como a gente chama, na doutrina espírita. Beleza? E isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, neste nosso planeta Terra aqui, um planeta de provas e expiações, o número total de espíritos que habitam esse planeta é da ordem de 30 bilhões. Desses 30 bilhões, 7 bilhões e pouco, 7 bilhões e 300 milhões mais ou menos, estão neste momento encarnados. Significa que estão usando um corpo de carne e osso. Os outros 20 e tantos bilhões estão desencarnados. Estão usando só o corpo espiritual que todos nós temos. Tá certo? Isso significa o quê?
a quantidade de espíritos desencarnados é muito maior do que a quantidade de espíritos encarnados. E todos nós, num processo de crescimento, de evolução, de aprendizado, com o objetivo de nos transformarmos em pessoas melhores, com o objetivo de nos transformarmos em espíritos cada vez melhores. Beleza? E é por isso que a gente interage o tempo todo. E nós, especificamente, que estamos neste momento encarnados, temos um espírito desencarnado que recebeu de Deus, nosso Pai, a responsabilidade de nos ajudar ao longo da encarnação. De novo, é o espírito protetor, mentor na doutrina espírita, é o anjo da guarda no catolicismo, é aquilo que os nossos companheiros e irmãos evangélicos protestantes entendem como manifestação do Espírito Santo. Tá tudo certo. Cada religião vai usar uma nomenclatura diferente, mas no final das contas é intervenção, e vamos chamar de divina, tá certo? Na nossa vida. Nós nunca estamos sozinhos. Deus age nas nossas vidas, nos ajudando o tempo todo através desses espíritos. Tá certo? E tá tudo certo, e beleza, o nome não muda, né? Na prática, nós nunca estamos caminhando sozinhos, nós nunca estamos abandonados. Nós sempre temos a companhia de alguém que nos quer bem e está ao nosso lado para nos ajudar. Isso é amparo espiritual, isso é muito legal, né? Isso é a demonstração da bondade, da generosidade e do amor de Deus por cada um de nós, seus filhos. Certo? E aí vamos seguir com o texto, Nando. E aí, né, dizer que a gente precisa se valer também dessa ajuda do invisível. O quanto nós estamos preparados para isso, o quanto nós estamos abertos a isso, o quanto a gente realmente pode se valer dessa oportunidade maravilhosa de ter esses amigos, né? O anjo da guarda, o mentor espiritual, o guia, protetor e por aí vai. Aí o Emmanuel continua dizendo assim, ó, no entanto, a contribuição recebida por Pedro, né, falando do Pedro lá no cárcere, representa lição para todos, né? Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Carfanaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Lembrando que o Paulo também passou por esse processo aí. O Paulo também teve um momento que ele foi libertado pelos amigos aí do invisível. Eu diria que todos nós temos esse momento, alguns, né, como essa passagem para Pedro, como aquela passagem às portas de Damasco ali para Saulo, né? Todos nós, ao longo dos nossos dias, passamos por isso, e várias vezes, inclusive. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o que a gente não faz é se dar conta disso, de quanto nós somos auxiliados ao longo da nossa caminhada, né? É, entender por que que o Emmanuel fala que, como é que ele, é, que isso representa, né, lição para todos e que esse tipo de colaboração, esse auxílio que a gente recebe todo o tempo, é um elemento vital nas atividades do crente sincero, né? Porque você veja, se nós reconhecemos Deus
como nosso Pai, como nosso Criador, né? Se nós reconhecemos Jesus como nosso irmão mais velho, como nosso mestre, como aquele que é o exemplo a ser seguido, como aquele que é o modelo, né? Para se ter como guia mesmo, é onde a gente pretende, onde a gente está buscando chegar. E por isso, de todo esse aprendizado, de todo esse exercício, de todo esse esforço para se tornar melhor, né? Se a gente tem essa consciência, vale não perder as oportunidades, vale identificar quando estamos sendo auxiliados e, inclusive, agradecer por isso, né? A gente tem, infelizmente, essa coisa da imaturidade de achar que muitas vezes as conquistas são nossas, né? Os erros são do outro, mas as conquistas são nossas, né? E muitas vezes não agradecer pelo auxílio. Primeiro a Deus, né? Todas as preces, se vocês olharem, aquele primeiro a Deus, depois a Jesus, né? E é sim, primeiro a Deus, por nos ter dado a oportunidade de estarmos aqui, né? A Jesus por ter, gente, encarnar entre nós para um espírito dessa envergadura não é brincadeira. Várias vezes eu imagino, eu já falei aqui, é você querer colocar o sol dentro de uma lâmpada. Não foi fácil. É por isso, inclusive, que ele demorou tanto para poder fazer essa preparação, para, né, um corpo dar conta de um espírito como Jesus, e por isso que foi durante pouco tempo, inclusive. Não daria para ficar por muito mais tempo do que ele ficou aqui, né, conosco. E ainda que durante muito pouco tempo, o tempo de pregação para valer de Jesus foi de 3 anos, né? Ainda que durante muito pouco tempo, o nosso calendário está dividido em antes e depois dele, né? Tamanha a diferença que ele fez, tamanha a influência que ele teve. Então, para todo aquele que entende Deus como nosso Criador, como nosso Pai, né? Como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Que foi a resposta que os espíritos superiores deram a Kardec quando ele pergunta o que é Deus. É... Tudo na nossa vida, todas as nossas decisões, todas as escolhas que a gente faz, etc., tem que levar isso em consideração. Nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos abandonados, né? Concordam que isso faz uma diferença enorme? Em qualquer coisa que a gente vá fazer, isso faz uma diferença enorme. Qualquer que seja o desafio que a gente esteja enfrentando, por mais difícil que ele seja, né? Lembra do tudo concorre para aqueles que amam o Senhor, né? Nada, nada é superior, desafio nenhum colocado à nossa frente é superior à nossa capacidade individual, porque cada um tem sua história, cada um tem seus desafios, de superar essa dificuldade. Então, tenha absoluta certeza, gente, por mais difícil que esteja sendo, e às vezes é muito difícil mesmo. Às vezes a gente acha que não vai dar conta. Às vezes a gente acha que está sozinho, que está abandonado, que está largado. Não, não estamos, né? Quando o povo fala Jesus é que está no leme do navio, fica tranquilo, fique em paz, é porque ele está mesmo. A gente precisa seguir em frente, né? A gente precisa continuar caminhando com fé, com a certeza de que Jesus está no leme, de que Deus já nos deu todas as condições para a gente superar qualquer coisa que venha, por mais pesada que seja a cadeia, né? O Pedro, ele estava lá algemado e acorrentado entre 4 grupos de soldados, 4 duplas
de soldados que tinham lá a obrigação de não deixar ele fugir. Tanto que Herodes foi lá e matou eles, inclusive, depois, né? Cadê o cara? Ai, fugiu. Como assim fugiu? Né? Pagaram caro, né? Claro que a gente sabe que somos espíritos imortais, o que morreram foram os corpos, os espíritos mesmo, pelo contrário, né? Segue em frente, tá tudo certo, mas na hora o bicho pegou ali, né? É, Pedro demorou um pouco para perceber que quem estava do lado dele era um anjo do Senhor, era um espírito mandado por Deus, mandado por Jesus para ajudá-lo, né, a sair daquele lugar. E sair daquele lugar porque senão ele seria, a ideia era que ele fosse levado no dia seguinte e seria morto. E Pedro ainda tinha muita coisa que fazer, né? Ele ainda tinha uma caminhada longa. Pedro, acho que foi um dos últimos, né? Dos últimos apóstolos a terem a vida tirada, né? Porque nenhum deles morreu de velhice. Mas ele ainda tinha muita coisa a realizar ainda antes da desencarnação, antes da morte daquele corpo que ele estava usando. Vamos seguir, Nando? Vamos. Eu só queria colocar uma coisa aqui. Os espíritos, né, nos informam que nós temos aí um amigo espiritual, ou um anjo da guarda, um espírito protetor, que nos acompanha desde tenra idade. E a gente fala, nós estamos abandonados. Não, nós é que abandonamos porque a gente esquece totalmente que existe esse espírito. Ele talvez não vá ficar no nosso ladinho o tempo todo, mas ele está ligado conosco e a qualquer momento ele pode interceder por nós. Então a gente esquece muito que existe esse auxílio invisível e nós não estamos abandonados, como o Edson disse, né? Então, na sequência aqui do texto, que ele fala dessa exemplificação típica, o que foi dado o exemplo do Pedro, ele fala: os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falharam em suas multiformes expressões no momento oportuno, e também é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno, né? Nossa parte também precisa ser feita, né? Reclamar a gente até pode, querer que eles façam por nós é que não, né? Porque vocês vejam, o Emmanuel coloca, né? Porque ele usa essa história do Pedro para mostrar para gente que nós temos um espírito protetor do nosso lado, né? De novo, independente de como você chame. Pode chamar de mentor, pode ser chamar de espírito protetor, pode chamar de anjo da guarda, pode chamar de ação do Espírito Santo na sua vida, tá certo? Não interessa, mas nós temos, né? O tempo todo. Agora, é o tempo todo? Não, não é o tempo todo. É quando a gente mais precisa. E vamos combinar que todo mundo tem mais o que fazer também do que ficar aí de babá para nego barbudo. É ou não é? Tá certo? Nós já temos, de novo, gente, a gente já tem os instrumentos, a gente já tem as ferramentas, a gente já tem as capacidades. Então, o que é importante é parar de agir como se fosse criança, de uma forma imatura, querendo que eles resolvam os nossos problemas, né? Independente de qual seja o problema. Não, porque veja, é conforme você vai encarando os desafios e é conforme você vai superando os desafios que você vai melhorando. O objetivo não é vencer X anos. O objetivo é ser melhor no final,
né? É ter crescido, é ter aprendido, é ter se desenvolvido. Para isso acontecer, a gente tem que ir resolvendo os problemas, superando os desafios. Esse espírito, ele está ao nosso lado para nos ajudar. Quando o Nando falou que muitas vezes a gente faz de conta que ele não existe. Né? Na prática, não sei se a gente faz de conta que ele não existe, né, Nando? Na prática é assim, ele está lá gritando na nossa orelha, não faça isso porque você vai quebrar a cara de novo. Não faça isso porque você já fez e não deu certo. Não faça isso porque se você quer que o resultado seja diferente, faça de maneira diferente. E a gente insiste em não dar bola, em agir como se não estivesse ouvindo. Presta atenção. Quantas vezes você precisava lá fazer uma determinada escolha? Você está ouvindo que não é para fazer aquilo que você quer fazer, porque é gostoso, né? Porque é bobagem, que é errado, porque não vai dar bom. E ainda assim você vai lá e faz de novo. Quantas vezes, né? Então, também tem essa história. Tem um momento em que ele está do nosso lado. Mas pensa você é instrutor de alguém. Você fica lá dizendo para a pessoa para fazer dessa ou daquela forma. A pessoa insiste em fazer o contrário. Por que que você haveria de continuar ali do outro lado, do lado se você não é ouvido, se ninguém dá bola para você, né? Não, não, tá certo? E assim também é com os nossos espíritos protetores. Eles estão do nosso lado, mas se você insistir em não ouvir, também não vai ficar, né, insistindo o tempo todo. Vai voltar quando a possibilidade de ser ouvido exista. Nesse caso, ele caminhou junto com, ele disse para Pedro: levanta e vamos embora daqui. Ele caminhou junto com Pedro, saindo, de acordo com a descrição, de cadeias pesadíssimas, né? Ele foi caminhando com ele. Ele saiu, abriu a porta, saiu com ele pela porta. Chegou lá fora, segue seu caminho sozinho a partir desse momento, né? Esse espírito protetor, esse anjo da guarda, ele está do nosso lado o tempo todo. Agora, cabe a nós dar atenção, né, às orientações que ele nos dá. Não ficar reclamando o tempo todo, né? Ah, olha, você vai ter que se dedicar, né? Se você quer realmente conseguir realizar não sei o quê, você vai ter que se dedicar. Não, não quero, não quero. Vai lá, faz para mim, pô, né? Vai lá, resolve para mim, tira isso do meu caminho, né? Ah, sei lá, fulano, meu pai ficou doente, né? Não, eu quero que ele se cure, né? É responsabilidade tua tomar conta dele, né? Vai lá, fica no hospital, ajuda ele, dá todo o apoio que ele precisa, etc. Mas, Deus, tudo bem, mas você tem que curar ele. Ele tem que sair daqui e ir para casa comigo. Quem disse? Quem disse que isso é o melhor para ele? Quem disse que o que ele precisava ter feito, ele já deu conta, ele já realizou. Agora ele tem o direito de descansar, independente do que você quer, do que você acha que é o melhor. Porque, de novo, né? Se a gente parar para pensar, é um baita do egoísmo. A gente, na prática, não quer que a pessoa melhore, a gente quer que ela fique conosco, né? É apego. Sou eu que quero ele comigo, independente disso ser ou não o melhor. Vamos pensar um pouquinho nisso e vamos fazer as nossas orações agora, né, Nando? Exato, então vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Estamos nesse instante elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais, a constatação, não é, desse auxílio invisível quando nós
nas nossas rogativas, buscamos essa ajuda do invisível, dos benfeitores espirituais que trabalham 24 horas por dia, incansavelmente, que estão ligados a nós através do nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor. Pedimos então a esses amigos queridos que possam nos inspirar através do campo intuitivo, através de pensamentos que venham nos estimular, nos dando coragem para avançarmos no nosso caminho, com os nossos próprios passos. Pedimos então ao nosso Mestre querido e amado Jesus que possa, no acréscimo de sua misericórdia, nos auxiliar para que esses benfeitores, trabalhadores da sua seara, continuem nos apoiando. E aproveitando esse espaço e esse tempo, pedir àqueles nossos irmãos que estão passando por desafios maiores que os nossos, com dores, sofrimentos, precisando a intercessão, o socorro dos benfeitores espirituais, do auxílio invisível. Pedimos então, Senhor Jesus, um acréscimo ainda mais de teu amor por todos os seres do planeta, por todos os lugares, os lares, os nossos familiares e entes queridos, as pessoas ligadas a nós, aqueles nossos irmãos que estão na nossa vizinhança, aqueles que estão na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, no nosso continente, os nossos irmãos que estão em todos os hemisférios, que estão nos outros continentes, em todo o planeta. Abençoe a todos e que a tua bênção alcance cada coração através da tua luz, na luz do teu amor. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, depois de proferir a prece aí, as vibrações, a oração, a gente quer dar um recadinho, falar que se você puder ajudar, colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova, nós esperamos aí a sua ajuda, porque essa mensagem da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, de todos os departamentos de comunicação da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, né, precisa de ajuda para chegar a esses outros corações. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Pode falar com a nossa central 0800 12 018 38 e também no fixo o 11 2458 3214. Temos o WhatsApp também, um número para você falar diretamente do seu celular com, né, a colaboração daqueles que trabalham lá nos bastidores do Clube Amigos da Boa Nova, que é o 11 97834 2246. E aí a gente também pede que você possa fazer aí um Pix. Faça um Pix, faça uma doação no 11 97261 0272. Então, agradecemos aí você e esperamos aí a sua colaboração. Muito bem, caríssimo Edson. Vamos continuar aí, não é, com esse tema muito interessante e importante. Vamos lá, tirando um véu, né, da dúvida de tantas pessoas que não acreditam, né, mas eles realmente existem, estão aí e dão prova disso também para muitos de nós. E é interessante, né, gente? Se você parar para prestar atenção, em quantos momentos da sua vida você contou com esse auxílio, né? É como se fosse. É que qual que é o problema? Isso vale para o espírito protetor que está ao nosso lado nos orientando, né, com o objetivo de nos ajudar, de nos fortalecer, como vale para o chamado obsessor, né? Que está ao nosso lado, só que esse muitas vezes não quer o seu bem, não quer que você se dê bem, não. A ideia dele é que você se lasque mesmo, né? Porque veja, imagina, né? De novo, nós neste momento que estamos usando um corpo de carne e osso, somos os chamados encarnados. Como eu já disse antes, o número de desencarnados nesse planeta é muito maior. Então, todos nós, em princípio,
tem aqueles que, por afinidade, de acordo com o tipo de pensamento que você costuma ter, ele caminha do teu lado. Então, aquele que bebe, tem espíritos que morreram por causa da bebida e ainda precisam dessas energias, instigando o tempo todo para que uma pessoa beba, porque se a pessoa não beber, ele não consegue pegar energia nenhuma, né? Ele só consegue pegar essa energia do álcool quando o encarnado vai lá, bebe, aí ele envolve, abraça e consegue sugar essa coisa essa energia do álcool. Vale para todos os vícios, vale para a bebida, vale para o cigarro, vale para o sexo, vale para a comida, vale para tudo que é vício, né? Tudo que é fruto de compulsão, tudo que você acaba fazendo em determinado momento, não é nem por prazer mais. Essa conversa mole do prazer é só no começo, né? Depois que virou vício, depois que virou dependência, o cara que fuma, ele já não fuma mais porque deixa ele tranquilo. Isso é papo furado de viciado, né? Eu já fui, posso dizer, de carteirinha. É, na prática, depois que você se vicia na nicotina, eu estava conversando com um paciente sobre isso hoje. Depois que você fica viciado na nicotina do cigarro, né? A gente estava fazendo uma conta. Eu nem sabia quanto custava, mas ela estava me dizendo que um maço de cigarros custa R$ 12, né? Gente, isso significa queimar R$ 400 por mês se você fumar um maço por dia. É muito dinheiro para ficar queimando, né? Não? É, é, Ou seja, não tem nada a ver com prazer. Tem a ver com ficar dependente da nicotina. Então, se você não fuma, presta atenção, para de fumar e veja o que acontece com o teu corpo. Você começa a tremer. Esse tremer é falta de nicotina. Né? É físico, né? É por causa da dependência. E vale para todas as outras coisas, de novo, para o álcool, para o sexo, para a comida, tudo que causa, né, compulsão e dependência, é, você passa a fazer uso pelo desprazer que a falta provoca no teu corpo. Não é pelo eventual prazer. O prazer é só lá no comecinho, quando, né, que é o que faz com que qualquer coisa se transforme numa dependência. É, Mas então, você está acompanhado por esses espíritos, né, desencarnados. É, Eles, para fazer com que você, por exemplo, queira fumar ou para que você queira beber, ele fica do teu lado, escuta, vamos beber, né? Eu tô com vontade, vamos beber, vamos tomar uma geladinha, ou vamos tomar né, sei lá o quê, etc. É um pensamento, porque ele não é que você está ouvindo a voz dele, né? É o pensamento que ele vai colocando. Como você não está vendo ninguém, você se julga sozinho, para prestar atenção que você vai ver que a boca saliva. Se ele estiver falando de bebida, vem aquela ideia da bebida, você começa a salivar. Se ele estiver falando de comida, vem a ideia da comida, você começa a salivar. Se ele estiver falando de cigarro, começa a dar uma vontade maluca de fumar um cigarro, né? É, mas como você não está vendo ninguém falando nada para você, é um pensamento que ele está incutindo em você. Quem que a gente acha que o pensamento é? É, a gente acha que é nosso mesmo. Se eu não estou vendo ninguém, né? Se eu pudesse ver, aí eu saberia que aquilo não está vindo de mim, está vindo de fora, né? É alguém que está colocando um pensamento. Isso vale para o desejo de morte, para o desejo de suicídio também, né? Como a gente não está vendo ninguém falando sobre isso para a gente acha que é um pensamento nosso, quando, na grande maioria das vezes, não é. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, 459, se não me engano, que ela ficou muito conhecida, que é aquela história. Kardec pergunta, né? Escuta, os espíritos influem, né?
os desencarnados influem na nossa vida, a resposta que eles dão é muito mais do que vocês imaginam. De maneira geral, vocês são marionetes conduzidas por eles, né? Porque eles ficam incutindo o pensamento e você faz o que eles querem. Isso no caso dos chamados maus. E isso vale para aqueles que não te querem bem. Porque o teu espírito protetor, esse que recebeu de Deus a responsabilidade de te orientar, esse não impõe nada. Esse respeita a tua decisão, que é o tal do livre-arbítrio que todos nós temos, né? Esse não te obriga a coisa nenhuma. Ele te orienta. Ele coloca o pensamento do que é o certo a ser feito. Se você acolhe esse pensamento, acolhe essa orientação e age de acordo com ela, aí é contigo, né? É totalmente diferente daquele outro lá, que muitas vezes fica o tempo todo até fazer a porcaria, né? A gente ter essa consciência e passar a agir de acordo com as orientações positivas é nosso dever, é nossa escolha. Porque vamos combinar. Você sabe qual é a diferença entre o certo e o errado? Claro que sabe. Claro que a gente sabe. Quando a gente escolhe fazer o que não é certo, quando a gente escolhe fazer que é errado, a gente faz sabendo que é errado. Entendeu? Ah, gente, fumar faz bem para a saúde? Claro que não, né? Então, quando você acende um cigarro, você sabe o que você está fazendo, né? Diminuindo em 3 minutos lá a vida do corpo e o caramba, né? De acordo com a ciência, me parece. E, por aí, e isso vale para todas as coisas. Está na dúvida? Ficou na dúvida? Não, mas Edson, nem sempre eu sei. Às vezes é nebuloso mesmo. Concordo. Tem mesmo situações em que talvez né, não seja tão claro assim. Aí é fácil, gente. Não é muito difícil, não. Quando você tiver nessa dúvida, você faz assim, ó, você pergunta: se fosse Jesus no meu lugar, o que que ele faria? Pronto. Faz essa pergunta para você mesmo, né? Ah, Jesus acenderia o cigarro. Beleza, então acende. É ou não é? Ah, não, Jesus não acenderia. Jesus jogaria esse negócio aqui fora e iria por um caminho mais saudável. Larga, né? Na dúvida, pergunte-se, se fosse Jesus no meu lugar, o que que ele faria? Vai ficar bem mais fácil de tomar decisões bacanas. Lembrem-se, Deus é que colocou esse espírito protetor, anjo da guarda do nosso lar, tá certo? As orientações que vêm a partir dele sempre são orientações boas, que nos ajudam a caminhar e a ter o melhor aproveitamento possível dessa encarnação. Considerando que nós estamos aqui para termos mesmo o melhor aproveitamento possível, nos transformando em pessoas melhores, gente, vamos fazer, vamos seguir as orientações que esse amigo espiritual nos dá o tempo todo. Combinado? Chegou ao final mais uma vez, é muito rápido sempre, né? É uma coisa de louco isso aqui. Mas foi uma conversa bacana, espero que tenha sido para vocês também. Eu, assim, muitas reflexões que valem para a minha vida, para as minhas próprias escolhas. Então, vamos prestar mais atenção nesse amigo espiritual, né? Nesse amigo mesmo, que está ao nosso lado nos momentos mais difíceis, sempre que a gente precisa. Jesus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Abraço, beijo no coração. Até a próxima aí, nosso querido Edson Ramazaki. Obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Agradecer a você que está aí assistindo e nos ouvindo. E pedimos aí para compartilhar esse programa e outros da grade de programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Até o próximo programa. Tchau, tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando
Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.